Olha o que está registrado na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27. De repente eu leio o versículo 28 porque tem uma vírgula e é bom não deixar assim solto, tá bom? Vou ler a Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27. Você que está acessando agora, sejam todos muito bem-vindos. Olha aí. E assim, como aos homens, e não aos espíritos, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Bem, talvez esta seja a maior expectativa da vida cristã: passar pelo juízo de Deus. E é exatamente este tipo de homilia que aterroriza os crentes, presos ao juízo de Deus, sem ignorar um outro juízo muito mais sério que o juízo de Deus. Porque o juízo de Deus já não existe mais e nós, calminha. Você não espera nem eu molhar o bico. Calma. O juízo de Deus não existe. Ele, de nox, existe. E existe um juízo no decorrer da nossa homilia, que é muito mais sério para os cristãos da atualidade do que este pseudo-juízo futurizado pela igreja evangélica. Claro, quando se lê a Epístola de Paulo, por favor, caríssima, no versículo 27, quando se lê este versículo e apresenta aos crentes como se ele fosse escrito hoje, é claro, está escrito ali que o homem morre e depois de morrer vem o juízo. Só que é preciso atentar para a época em que isto foi escrito. É por isso que é muito importante que na nossa homilia eu sempre friso que ao ler este livro, que os pastores chamam de sagrado, mas profanam, é sempre muito importante considerar a datação do livro, o remetente, o destinatário, para que você se envolva com o conteúdo, o contexto histórico, cultural, saber o que é circunstancial, saber a palavra transcendental, para que a revelação solte aos olhos. Porque a maioria das igrejas, e eu vou lhe dizer 99,99%, lê isto como se isso fosse escrito hoje. E aí, é claro, parece que isto aqui, o autor está presente? Não. Foi direcionado às igrejas na França, na Alemanha, na Polônia, no Brasil, nos estados brasileiros? Também não. Então, se o autor não está aqui, o endereçado aos hebreus, e ele foi escrito em uma determinada época, significa que este conteúdo já pode ter acontecido. Então você que é novo neste canal e que usa isto aqui para dizer, mas não está escrito na Bíblia que o homem morre e depois vem o juízo? Está escrito. Para quem? Quando foi escrito? Então vamos lá. Paulo escreve isso aos hebreus no ano 68 e ele, até aqui, o juízo não tinha chegado ainda. Então Paulo está dizendo aos seus contemporâneos que o homem, naquela época, antes do juízo chegar, claro, evidentemente, que o juízo não tinha chegado ainda,
o homem morria e tinha que passar pelo juízo. O que faz este canal? Explica aos ouvintes que este juízo proferido por Paulo aconteceu em 70 DC. Nenhuma igreja evangélica consegue acompanhar esse raciocínio. Nenhuma igreja evangélica tem legitimidade para pregar esses ensinos. Nenhuma igreja evangélica aceita esses ensinos. E a pergunta em francês é pourquoi? E a resposta é pourquoi este tipo de ensino quebra as prisões, abre as algemas que não deveriam estar no pulso, está na mente dos crentes. Isto é libertador, porque quantas pessoas estão com medo de passar pelo juízo final? E algum, para amortecer o medo, a prestação de conta, e dizem, é o juízo final do grande trono branco. E nós temos aqui uma amiga, ela queria fazer uma tatuagem em homenagem para o seu esposo, e ela disse, não vou fazer uma tatuagem, porque quando eu morrer, e a prestação de contas? E aí, a minha esposa foi instruindo ela, fazendo pensar, que é assim que a gente trabalha com as pessoas, né? Fazendo-as pensar. Ora, minha amiga, então você acredita que quando você morrer, no dia do juízo final, você vai voltar a tua carne diante do trono de Deus, e esta tatuagem vai aparecer diante de Deus, e você vai prestar conta do que você fez com uma tatuagem? E aquela pessoa que morreu triturada ou comida, pessoa que foi cremada, e aquela pessoa em que as piranhas do mar, né, o peixe piranha, comeu, aquela pessoa que foi batida num carro, como é que fica isso? Elas voltam com aquele corpo todo espedaçado? A pessoa que as cinzas foram jogadas no mar ou em qualquer outro lugar? Como fica o caso dessas pessoas então? Então a igreja evangélica, elas não têm um estudo profundo, elas não conseguem liberar uma palavra em que faça as pessoas pensarem. Ora, o texto lido a grosso modo, e eu não quero nem entrar no versículo 28, porque o argumento aqui é sobre o juízo, né? Significa que se o juízo já veio em 70, como vamos provar, discorrer pelos próximos versículos, quando eu morrer hoje, eu não passo pelo juízo. Ora, argumentação número 1. Primeiro, que quem está em Cristo não há condenação. A condenação estava sobre os judeus, que eles viviam debaixo do ministério de condenação e morte e eram culpados diante de Deus porque não conseguiam cumprir todos os preceitos da lei. Cristo o cumpriu no lugar deles, mas eles não recebiam esse cumprimento. Eles não recebiam o tetelestai. Tanto é que pós-cruz eles continuavam ainda na prática da lei. O templo estava de pé fazendo sombra sobre eles. Ora, e então a advertência do Filho do Homem, o seu codinome de Yahshua, dizia, eu vou julgar vocês, cada um de vocês, segundo as suas obras. Os gentios que estavam justificados por graça, nunca tiveram obras nenhuma, obras meritórias. As obras dos gentios, pregou Paulo aos Efésios no capítulo 2, no versículo de número 10, eram obras de antemão que deveriam andar, que Deus preparou para eles. Não eram obras meritórias. Então, para nós que vivemos, conhecemos a escatologia consumada, no que diz respeito à nossa vida espiritual, nós não vamos passar pelo juízo de Deus. Deus não tinha juízo contra nós. A cobrança não era contra a igreja de Cristo. A cobrança sempre foi contra o povo de Israel. Mateus 10, 23, isto é um clássico entre nós. Olha aí. Ah, não. Coloca Daniel. Desceu o fresquinho aqui. Permita-me. Coloca aí Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24. Olha esta palavra aqui, desceu aqui, levar-se anjou. Olha só. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Pode parar. Você sabe que existem uns bonitos
eu gosto de chamar assim, os mitidinho a teólogos. Aqueles que estudaram e não tiveram sequer um pingo de revelação. Veja como é importante o evangelho da graça de Deus. O anjo, entendia-se assim, Daniel, estava falando com Daniel. Ora, quem era o povo de Daniel? Eu vou responder, os judeus. Então diz aqui que 70 semanas estavam, porque lendo já daqui, isto já está no pretérito. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre os judeus. Sim ou não? Porque ele está falando com um judeu. Daniel era judeu. Quantas semanas estavam determinadas sobre o povo judeu? 70 semanas. O interessante é que eu já ouvi homens se dizendo teólogos, se dizendo doutor em ciência, bacharel em teologia, dizendo que nós não estamos, nós já passamos por 50 semanas, falta 9, falta 3, é a última semana de Daniel. Eles vivem nessa desonestidade teológica. Todas as semanas profetizadas aqui, dita pelo anjo a Daniel, era sobre o povo judeu. Sim? Ou não? Sim. E disse lá, e sobre a tua santa cidade, popará outra vez. Dá vontade de fazer com força, mas não posso. Ora, as 70 semanas de Daniel era sobre o povo judeu e sobre Jerusalém, sobre a santa cidade. O que é que aconteceria dentro daquelas 70 semanas que alguns pastores acreditam que ainda vão viver para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados? Parar de novo. Se as 70 semanas de Daniel ainda não aconteceu, então ainda não se deu fim à transgressão da lei e nem o sangue dele retirou os pecados. Então aquilo que João disse quando ele chegou no Rio Jordão, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro ainda vai ser morto de novo, se esta palavra não teve o seu cumprimento. Porque foi exatamente isso que João disse. Este é o Cordeiro de Deus que tira. Ora, esta era uma profecia que aprontava para aquilo que João estava dizendo e para o que Yahshua fez naquele madeiro. A profecia de Daniel. Depois ele diz, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Paulo diz isso em Hebreus capítulo 9. Depois ele diz, para selar a visão, dar cumprimento à visão e à profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Versículo de número 25 tem? Nós vamos ler até o versículo 26, caríssima, por favor. Sabe e entende, disse a Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe do Cristo, ao príncipe, que você vai entender quem é esse príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Preste atenção no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Se isto não aconteceu, o ungido, o Messias, Yahshua Mashiach, terá que ser morto ainda. Você entende que há uma desonestidade teológica, porque nós, os simples, é que pregamos isso, quando eles que estudaram teologia não conseguem ter esta revelação, e isto incomoda, enraivece, porque não é dado a quem quer, é quem Deus quer revelar. Você não entende que nós estamos diante de um cumprimento de uma profecia desde o madeiro que apontava o livro de Daniel, depois das 62 semanas? Passaram ou não passaram as semanas de Daniel?
Passaram porque o ungido foi morto. Ele diz, será morto, ungido e não estará. Agora leia esta palavra aqui, por favor, caríssimos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Segura. O povo de um príncipe, que se entende quem era aquele povo? O Império Romano, os soldados romanos. Quem era esse príncipe? Se entende-se que era o general Tito, filho do imperador Vespasiano. Disse então que o povo de um príncipe que há de vir, o que é que eles fariam? Destruirá a cidade, Jerusalém, e então destruiria o santuário, o templo lá em Jerusalém. O seu fim será num dilúvio que queimou-se e até o fim haverá guerra, que aconteceu, desolações são determinadas. Esta frase aqui encontra-se em Lucas capítulo 21, quando Elsa disse, olha, quando virdes Jerusalém ser assolada, está próxima a sua desolação. Todo o comprimento, tudo ajustado, tudo bonitinho. A igreja não aceita isso. Agora leia, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Isso não aconteceu em 70 DC? A história não mostra isso? O livro publicado pela Assembleia de Deus, História dos Hebreus, não mostra isto? Paulo não repete essa profecia? 2 Tessalonicenses, tem aí? Essa aí tem, né? Essa que desceu fresquinha. Olha só o que Paulo diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A nossa de quem? Minha e sua? Ou dele e dos Tessalonicenses? Porque se eu trouxer esta palavra para os dias de hoje, eu trago o autor, o sujeito ali na frase é Paulo, o autor da palavra é Paulo. Se eu trago isto para cá, ele tem que vir junto, eu ressuscito. Não pode, porque Paulo usa ali que está na primeira pessoa, a nossa reunião com ele. Nós vos exortamos. 2. A que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quer dizer que o dia do Senhor, no time dessa escrita, em 51 a 53 antes de 70, o dia do Senhor não tinha chegado ainda. Faltava alguma coisa. A profecia de Daniel apontava ainda, antes da vinda, o povo de um príncipe que viria, destruiria a cidade santa e o seu santuário. Aqui estava a profecia para o dia da vinda do Senhor. Versículo de número 3. Ninguém, disse Paulo aos seus contemporâneos, disse Paulo aos seus ouvintes. Isto era um comentário para a igreja no primeiro século. Não era para nós nos dias de hoje. Eles passariam pelo juízo porque a vinda do Senhor traria juízo, mas não era para a igreja estava fora de condenação. Não existe juízo para quem está absolvido, não existe condenação para quem estava em Cristo. Era essa a mensagem e o burburinho para aqueles dias. E ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que começou em meados de 66, com a perseguição do imperador romano, que entraram então na grande tribulação. Ele diz então que primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora você vai alinhar o que Paulo está dizendo com a profecia de Daniel. Olha quem era o homem da iniquidade e o filho da perdição. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O santuário de Deus referido por Paulo, o santuário de Deus que seria destruído
referido por Daniel, ficaria onde? Era o templo lá em Jerusalém. O que é que o homem da iniquidade iria fazer? Ora, Paulo está repetindo a profecia que se falava nos dias dele, proferido por Daniel. O povo de um príncipe. Quem era o príncipe no time desta história? No time da história ali, o príncipe que haveria de vir seria o general Tito, que nos dias de Paulo não havia sido levantado ainda, porque nos dias de Paulo o imperador era Nero, que o decapitou. Então, ano 51 para 52, o tempo foi correndo e então chegou-se o cumprimento da profecia. Jerusalém foi destruída, foi saqueada e Tito saqueia, derruba, queima-se, deu-se então o juízo. Era este o critério que Deus fazia quando via julgar uma nação. Levantava uma nação contra outra. Neste caso, usou a espada do príncipe de um povo que havia de vir. É claro que é uma linguagem profética, a tradução diz príncipe, apesar de ele ter sido filho de um imperador, a tradução está ali para se entender melhor. Filho de imperador, ali na tradução está príncipe, apesar deles não se tratarem assim. Mas Mateus capítulo 10, versículo de número 3, que é aqui um clássico, diz aqui: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então era isto que estava acontecendo naqueles dias. O Filho do Homem ali, para você que não está familiarizado com este codinome, era Yahusha, conhecido, chamado por aí como Jesus. Era ele que haveria de vir. Era ele que iria julgar Jerusalém. Então, todos os apóstolos, Daniel, o próprio Yahusha, Pedro, Tiago, todos esses homens estavam profetizando que o juízo haveria de vir, mas não era para 2000 anos e uma data incerta. Esse era um contexto para eles, para quem vivia em Israel, para quem estava na Cidade Santa, para quem estava em Jerusalém. Jerusalém era o epicentro dos acontecimentos que iriam acontecer naqueles dias. Olha o que diz Tiago. Tiago profetizou também aí a vinda. Olha aí, Tiago capítulo 5, versículo de número 7. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Segura isso aqui. Se a vinda do Senhor não fosse para aqueles dias, não havia necessidade de Tiago escrever aos judeus, porque ele escreve isso aos judeus dispersos. Não havia necessidade de Tiago pedir paciência a eles. Mas Tiago estava ciente que a profecia de Daniel, o alerta de Paulo, estava então por acontecer naqueles dias. Era naqueles dias que o juízo aconteceria. Eles não sabiam o dia e nem a hora, mas eles sabiam que não passariam daquela geração. E Yahusha disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 34. Mas vamos ver o que o judeu Tiago disse aos seus contemporâneos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor vai demorar mais de 2000 anos. Ele está falando com quem?
Não, não, não. Por favor, tem muitas pessoas nos assistindo. Existem agora teólogos, seminaristas que estão aprendendo com o GG da quarta série. Digita para mim Tiago, capítulo 1, versículo 1, que é bom dar uma aulazinha nos seminaristas das Assembleias de Deus, os seminaristas aí da Igreja Pentecostal Deus é o Pavor, da Igreja do Nazareno. Vamos dar uma aula GG do Birimbau, tá bom? Você leva lá para o teu seminário e diz, ouvi lá do GG do Birimbau. Vamos ver para quem Tiago estava dizendo que a vinda do Senhor estava próxima. Tiago, capítulo 1, versículo... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Leia, 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 leia. As nações do mundo inteiro. Não. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às Américas do Sul e do Norte, a Ásia, ao Ocidente, ao Oriente. Vamos ler então o que diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram nas dispersões, saudações. Aonde tem um seminarista, um teólogo das 12 tribos, por favor, diz para mim aí, ualá. Tem? Não tem. A mensagem que o juízo viria não era para os senhores, era para os irmãos, era para os judeus. Então vamos voltar lá em Tiago capítulo 5, por favor, para eles não perderem o ritmo. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sede vós também pacientes e fortalecei. Vós quem? Os irmãos da 12 tribos. Correto? Correto. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. 9. Irmãos, irmãos que ele diz quem? Os irmãos aqui do Brasil? Ou ele está escrevendo as 12 tribos? Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não ser julgado. Eis que o juiz está às portas. Que portas que seriam essas? Seriam as portas da minha casa? Seriam as portas da igreja evangélica? Seriam as portas da casa do pastor numa mansão lá na Barra da Tijuca comprado com dinheiro dos outros? Ou seriam as portas de Jerusalém, que era o epicentro do juiz que iria julgar aquela nação? Gente, como é que não nos ensinam isso? Como é que não traz este conhecimento precioso para tirar o pavor da igreja passar por um juízo? Ai, Deus vai me condenar porque eu fui ao baile do Alalaô. Alô, vou falar no final. Ir ao baile do Alalaô, Deus não te condena. Quem condena é a tua consciência. Este é o juízo que você passa. O juízo da Bíblia foi para os judeus, para os irmãos de Tiago, para os contemporâneos de Tiago. Paulo, Daniel profetizou, o anjo disse, é sobre o teu povo, é sobre a cidade santa, é sobre o santuário. Paulo disse, o filho da iniquidade vai entrar no santuário de Deus. Paulo apontava para o templo lá em Jerusalém, porque não pode ser os santuários vivo aqui, porque como que o filho da iniquidade vai entrar em mim, vai entrar em você, e em mais de 200 milhões de crentes espalhados por aí. Então, Daniel profetizou o juízo para o povo de Israel. Paulo estava profetizando o juízo para o povo de Israel. E Alcha disse que aquele povo ali, você leu Mateus 10, 23, antes deles percorrerem a cidade de Israel, ele iria ver lá que seria o juízo. Tiago está dizendo para os irmãos lá das 12 tribos que o juiz estava à porta, a vinda estava próxima. Pedro, olha o que diz aí, 1 de Pedro 4, versículo de número 7, número 15, perdão. Olha aí. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Pedro está escrevendo isso no ano 68 na Macedônia. Olha só,
versículo de número 16. Mas, se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha a bomba, 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus vai demorar mais de 2000 anos. Gente, como é que nunca leram esse versículo na igreja evangélica? Ora, se Pedro escreve isso aos seus contemporâneos, você tem como colocar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 para mim, por favor, caríssima? Consegue? Deixa eu ver o que tem aí. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tem? Consegue? Se não consegue, tudo bem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são do Brasil, do Rio de Janeiro. Bem, a epístola de Tiago, ele está falando aos seus compatriotas da 12 tribos para terem paciência, que se não fosse para eles, ele não iria dizer, vocês têm paciência porque já está à porta. Jerusalém está ali, ele já está na porta. Vai entrar quando? Quando o filho da iniquidade invadir o templo em Jerusalém. Este é o juízo acontecendo. Então ele diz aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Da onde a carta está sendo escrita? Para quem? Para os forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A carta está sendo escrita para eles, que eram forasteiros, judeus e os eleitos convertidos, que eram forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Como que o pastor pega isso aqui e aplica no dia de hoje? Olha, então agora que você entendeu, 1 de Pedro 4,15, 4,17, 17, que paramos lá para não correr, porque, olha, já está avançando, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, aonde era a casa de Deus para Pedro, judeu, e para os irmãos forasteiros na dispersão? O templo lá em Jerusalém. Então diz Pedro que o juízo é chegado. Ora, se primeiro o juízo vem por nós, pelos judeus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho? Condenação. O juízo é para isso, para absolver um e para condenar outro. Os judeus eleitos estavam então justificados naquela época. E os que não obedeciam? E os rebeldes, os parricidas, os matricidas, os vasos de iras? Condenados. Os eleitos estavam selados para o dia da redenção, do grego sotéria. Estavam sem condenação. E o outro que não creram, que não obedecem no evangelho, foram batizados com fogo, que era o juízo para aquela época. Como é que a igreja não explica isso? Pega esse versículo e diz, olha, irmão, o juízo pela casa de Deus, o juízo começa pela casa de Deus. Sabe o que eles dizem que é a casa de Deus? O templo onde os pastores são presidentes. Ora, quantas casas de Deus existem então de tijolo? Se a única que havia física caiu, e agora os templos somos nós. Então, eles se perdem, porque não pegam, não entendem que todos eles que estavam ali naquela época até a queda do templo, todos eles estavam dizendo que o juízo estava próximo, como Pedro, Paulo, Ialça, Daniel, Pedro, e também tinha João, 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Tem aí, minha linda? Olha lá, filhinhos. Olha, está à porta, vai entrar no templo. Olha como isto ardia. Filhinhos, já é a última hora. Ele sentia, ele olhava o Império Romano, ele olhava os soldados, ele via Tito, ele via os imperadores, ele disse, gente, os sinais estão aí.
A figueira está brotando. Já é, não será, já é a última hora. Nos dias de João, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Quem era o anticristo? Quem era contra Cristo? A palavra antibiótico é para curar uma doença. A palavra antiterrorista é para ir contra o terrorista. A palavra anticristo eram os que vinham contra Cristo, contra os cristãos naquela época. Quem vinha contra os cristãos? O Império Romano. Era isso que se tratava. As pessoas estão esperando vir o anticristo. Ora, se vocês esperam vir o anticristo, vocês não podem dizer que Jesus está voltando. Vocês têm que dizer que o anticristo é que está vindo primeiro. Mas ele diz, vem o anticristo também agora. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles estavam vivendo a última hora. O juízo aconteceu para eles e não para nós. E aí, Alcha também disse, em Lucas capítulo 11, versículo de número 49, tem aí? Se não tem, a gente digita. Esse programa é maravilhoso. Olha lá. Por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, algum deles matarão e outros perseguirão. Versículo 50. Para que desta geração, não é esta? Olha quem fala isso, Lucas. Ele estava ainda vivo. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo. 51, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração e não a nossa. E aí é por isso que eu afirmo. Hoje eu morro sem ver o juízo de Deus, mas eu vou vivendo um juízo na minha consciência. Eu sei que eu não posso te enganar, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso trair, porque mesmo que eu faça e ninguém veja, há um juízo aqui na minha mente. A lei de Deus escrita na minha mente e no meu coração. Todos os apóstolos, todos aqueles que foram chamados naquela época, estavam profetizando o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1 ao 3 diz isso. Olha aí. Tem aí? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Não é 2000 anos, é em breve. Em breve aqui de Apocalipse. Aqui vem uma briga. Porque as pessoas dizem assim, mas Apocalipse foi escrito no ano 95. Foi. De 95 até o ano que nós estamos vivendo, já se passaram quantos séculos? Então João mentiu quando disse breve, Jesus mentiu quando disse que era para aquela geração, Tiago mentiu quando disse que ele estava às portas, e Pedro disse, outro mentiroso, dizendo que é chegada a hora. E a loucura continua quando João disse, já é a última hora. Será que todas essas pessoas erraram e só os pastores que estão certos? Ora, é a última hora ou é em 2000 anos? É em breve ou é em 2000 anos? É naquela geração ou é 2000 anos? Ele está à porta ou ele está na janela? Em quem vamos confiar? Na fonte fidedigna desta palavra? Ou na teologia fracassada dos pastores que jogam uma falsa esperança no povo? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. 3. Bem-aventurado aqueles que leem
e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Lê, 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 pois o tempo está próximo. Agora, pode parar isso aqui. Pode parar isso aqui. Leia o que está escrito aqui agora. Revelação, segura aí. Segura. Não vai sair não, vovô. Vai sair não. O senhor está velho, mas vai aprender. Eu aprendi também depois de velho, me enganaram esse tempo todo. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Pode parar. Quem é que deveria ler a palavra dessa profecia? Nós? Não. Roma pegou e colocou aí. Mas isso não foi escrito para mim e para você. Quem é que seria bem-aventurado quando lesse as palavras dessa profecia? Este livro foi escrito para quem? Quem eram os bem-aventurados? Por favor, caríssima, Apocalipse capítulo 1, versículo 11, a perna está doendo, mas é nós que descer para dar. Apocalipse 1, versículo de número 11. Tem? Tem no grego, tem no aramaico, tem no saravaico. Bota o 10, bota o 10, bota o 10, bota o 10, que eu gosto do negócio assim, bem coisadinho. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. 11, dizendo: o que você vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aonde está o Brasil? Quem eram que seria bem-aventurado? Ele disse: bem-aventurado os que lê e os que ouve. Quem é que tinha que ler e ouvir? Foi para quem ele escreveu. Diz respeito a mim? Não traz nenhuma bem-aventurança. Que eu não tinha que ler, eu não tinha que guardar. Chegou até a mim porque Roma espalhou a correspondência, mas todo o seu conteúdo era para ser enviada e foi para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Foram eles que todo este conteúdo foi escrito, para eles saber das coisas que breve deveria acontecer, como diz em Apocalipse, capítulo de número 20, é 20? Tem aí? Não tem? Peraí, eu acho que tem aqui, né? É 20, versículo 11. Coloca aí. É rapidinho, espera aí, já estamos terminando, já vamos terminar. Quer que termina? Vamos terminar, está na hora do coisa, né? Olha aí, vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem é que tinha que ler isso? As igrejas da Ásia. 12. Vi também os mortos, grandes, pequenos, postos em pé do trono. Então se abriram o livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quem é que tinha que ouvir e ler isso? As igrejas da Ásia. Então, meu irmão, o juízo não é para a igreja de Cristo, foi para Israel. Isso já aconteceu naquela geração. Não há grande tribulação para a igreja. Não há juízo. O juízo que existe está aqui, na minha mente e no meu coração. Quando eu faço o que não deve ser feito, a minha consciência me julga. Este é o juízo para os dias de hoje. Que você deveria se preocupar muito mais com isso, porque é isso que tira o teu sono, é isso que rouba a tua paz, é isso que faz com que muitas pessoas se entreguem às drogas, se entregam ao álcool, se entregam ao vício demasiado de algumas coisas, tira o estresse, vive numa confusão desesperada. Sabe por quê? Porque ficam presos ao juízo de Deus que aconteceu para Israel e não se atentam para o juízo de Deus que está na mente e no coração. Hebreus capítulo 8, versículo de número 10, eu te mostro para você aonde está o juízo hoje. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, depois da parousia. A casa de Israel ali
é a junção dos gentios com os judeus, quando a parede de separação foi desfeita. Depois daqueles dias, não foi depois da cruz, ano 68, foi depois daqueles dias, diz o Senhor. Leia agora. Na sua mente, depois de 70, o juízo contra o povo de Israel, depois daqueles dias, depois da parousia, o Senhor disse, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, hoje, o juízo é na mente e no coração, no meu entendimento. Eu sei que eu devo amar você, que eu devo respeitar você. Eu sei que eu devo proteger a minha família, cuidar da minha saúde. Eu sei que eu devo fazer com que esta palavra corra. Todas as vezes que eu sair daquilo que é sensato, de boa fama, daquilo que é honesto, daquilo que é louvável, o juízo aqui na minha mente vai me acusar. Por diversas vezes eu troquei os pés pelas mãos. Quantas vezes não comi direito, não dormi direito, não trabalhei direito, com a minha consciência me culpando. Quantas pessoas que me ouvem sabem exatamente o que eu estou falando. A mente o acusa. É o juízo hoje em graça. Deus não vai te julgar. Nenhuma condenação já havia para os irmãos do primeiro século que estavam em Cristo. Se não havia condenação que para estar em Cristo, havia condenação para quem? Para os judeus, porque eles é que estavam debaixo do ministério de condenação e morte. Nós hoje estamos num reino inabalável e o juízo é mais sério do que se imagina, porque esse juízo rouba a tua paz de espírito, tira o teu sono, faz com que você coma demais, engorde, perca a noite de sono, fica desesperado, perde o foco, perde a alegria e vive aí num estado depressivo, cabisbaixo, traindo e sendo traído, ferindo e sendo ferido. Não há juízo de Deus para a sua vida. Há o juízo da lei dele que está escrita na sua mente e sobre o seu coração. Eu vou ficando por aqui. Amanhã estamos juntos e misturados. Até amanhã, querendo o Pai. É assim a nossa saudação. Graça eterna.